Bom dia, Ana. Bom dia, Maria. Cibele, o Pedro, tudo bem com vocês? Bom dia, Heitor, Sofia, Gabriel, Vinícius, Thiago, Lucas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Faltam gente nessa sala de vocês ainda, né? Tá faltando bastante gente, né? Será que o povo tá dormindo ainda? O que vocês acham? Ah, deve estar, né? Eu vou arrumar um alarme assim, eu vou dar um jeito de pegar o telefone deles, com a mãe deles, sei lá, tocar uma trombeta. Acho que eu vou gravar o sinal lá da escola. O que vocês acham? Estão lembrados? Estão com saudade daquele sinal da escola, não? A musiquinha do Sim. Simpson, não era? Não. Estão com saudade, fala a verdade. Me fala primeiro, hein? Como é que passaram vocês a semana? Como é que foi o vento na casa de vocês? Faz um tempão que a gente não se encontra, né? Bom dia, primeiro, hein? Estão tudo quietinho. Deixa eu pegar aqui vocês pela lista e eu quero ver quem é que tá aqui comigo hoje. Pera aí. Vinícius, me conta. Como é que você tá, Vinícius? Vinícius? Eu não sei se eu vou fazer uma chamadinha de vocês pra ver se vocês estão aí mesmo, ou se vocês não estão. A Maria Duda Santana tá por aí? Tô aqui Ah, pelo Vinícius respondeu Instagram. pelo chat, aham. Sei. A Esther tá por aí, Esther? A Esther deu Eu bom tô. dia pra mim, já deu oi tudo ali, ó. O Pedro Gonçalves, tá tudo certo, Pedro? Alguém teve problema, alguém teve destelhamento de casa, alguma coisa assim na semana passada, pessoas? Como é que foi a semana passada de vocês? Tudo tranquilo? Ninguém ficou assim. Aqui em Ah, casa não aconteceu nada, mas ao redor foi bem feio. é? Alguém ficou sem energia elétrica muitos dias ou foram só algumas horinhas? Como é que foi o caso de vocês aí? Aqui na minha casa faltou luz um pouco tempo, né? Mas teve gente aqui por perto que ficou 2 dias sem energia ainda, né? A minha mãe ficou a noite inteira, só veio na madrugada, assim, já quase amanhecendo o dia. Imagino que vocês, alguns de vocês, mas também para que energia elétrica, né? O pessoal nem sente falta. 3 dias, Giovana, você ficou aí sem luz? Você ficou sem internet também? Você conseguia carregar celular em algum lugar? Sério? E aí, como é que foi a sensação de ficar sem energia e sem internet, hein? Ah, tua internet só voltou no sábado, Pedro. Ah, na tua casa também caiu telhas? Foi, Isabel? Também caiu na tua casa, Heitor? Quem foi o recorde aí? Quem ficou mais tempo? Acho que até agora quem ficou mais tempo sem energia foi a Giovana. Mas o Pedro ficou sem internet até no sábado. Já é um. O negócio foi na terça-feira, tu ficou até o sábado sem internet? Aí sim, hein? Maria ficou. Não faltou luz. Como é que é, Maria? Maria Santana não faltou luz na tua casa? Como assim, Maria? Tu quer saber quais são os teus contatos com a Celeste aí, ó? Ah, acho que a Maria, acho que ela é sócia da Celeste aí, ó. Ela não teve falta de energia. Eu tenho que pegar o telefone da Sofia para ligar para casa dela quando falta luz aqui em casa. Da Maria, a Sofia ficou. Sofia. Também não faltou na tua casa, Sofia Lourdes. Ah, não acredito, esse pessoal aí, a Sofia Cristina faltou, ó. Veio no dia seguinte, na manhã. Não, faltou das 9 da manhã até as 10 da tarde. Ó, o Pedro já é radical. Ô Pedro, você viu que esse pessoal aqui, ó, já tem papo firme lá na Celeste, que o pessoal tem uns dois aqui que não ficaram sem energia, não, ó. O Vinícius ficou sem energia até sexta. Ui, já também já é uma pegada grande. Aqui em casa, em menos de meia hora, eu acho. Ah, para, esse pessoal aí é muito chique. Ô, pessoal, tem gente que não toma banho até hoje porque não faltou luz, não voltou mais a luz. É sério? Tô tomando banho de canequinha.
Gabriel, na tua casa também não? Nem luz na internet? Ah, não, tem que descobrir quem é o contato desses caras aí. Não pode? Uma mora em Paulo Lopes, a outra mora não sei. É, não sei. É Ô, porque professora, Ah, o Calcman se preveniu por causa que ele mora num lugar que tem a mesma fiação elétrica da Pedra Branca, daí lá não falta luz. Porque ah, é tá. outra parte. Lá é outro mundo, né? Lá é outra dimensão, lá é Nárnia, né? Lá o pessoal não fica sem energia elétrica. Não, é que faz parte do É Pagani outra 2 rede, ali, né? É a outra outra rede. rede. É. Aí não foi afetada aquela. Tu tem certeza que os caras não são sócios da Celeste mesmo? Sei não. Sei Não. não. É, sei não. É, mas assim, a gente viu uma coisa bem complicada, né? A situação tava bem difícil, bem complicada. A prof tava dando aula, comecei a minha aula, era 3:30 da tarde, e o vento aqui na minha casa foram às 4 horas, né? 4 horas é que o mundo desabou, assim. E aí até foi no começo foi meio engraçado, porque eu tava dando aula para o pessoal tal, e aí eu dei uma aula bem empolgada tal, aí eu fui passar um vídeo para eles de uma explicação lá, um vídeo, putz, que eu tinha escolhido para eles com todo carinho e tal, né? Aí eu peguei o vídeo, comecei a passar o vídeo pra eles, tava assim, já esperando, né, pô, acabar o vídeo pra saber qual era a opinião deles, porque era um vídeo bem legal. Só que assim, ó, quando tinha uns 3 minutos de vídeo mais ou menos passado, ainda faltava mais uns 3, de repente o número de participantes da aula começou a desabar, começou a despencar de uma vez, assim, sabe? Foi despencando, despencando. Aí eu já ia parar de apresentar o vídeo e dizer assim, ô pessoal, o que que houve? Poxa, né, que coisa, que mal fica saindo assim da aula, né? Pô, escolhi o vídeo com tanto. Quando eu pensei em dar bronca neles, assim, ó. Porque começou assim, ó, foi todo mundo saindo da sala ao mesmo tempo, né? Que eu pensei, ué, como é que pode, né? Todo mundo saindo, ninguém gostou do vídeo. Quando eu ia falar alguma coisa, a minha janela aqui começou a fazer um barulhão, começou a cair vento e chuva. Aí é que eu entendi que aquele pessoal que saiu não tinha saído da minha aula, que aonde eles estavam, a tempestade tinha chegado antes e tinha tirado eles, tinha desabado a energia elétrica deles, por isso é que eles tinham saído da aula. Por isso que foi todo mundo de uma vez só, né? Eu mesma não consegui me despedir da turma, porque antes de eu pensar em dar tchau a alguma coisa, eu já também tinha ficado sem energia, ficado sem internet também. Então, foi uma coisa assim bem assustadora aqui na minha região aqui. Engraçado que um pedaço da rua tinha energia, outro pedaço não tinha. Tem um pessoal que no dia seguinte continuava sem energia. Foi bem complicado, bem assustador, assim, né? A gente. E o botão na tomada a gente vai direto acender, né? Tá sem luz, de vez em quando tu vai no banheiro, vai lá e puf. Ah, não tem luz. Aí tu vai entrar no. Ah, acho que eu vou assistir um pouquinho de televisão enquanto não vem a luz. Não, você não vai assistir televisão, não tem luz, né? E aí o celular, a bateria vai acabando e vai te dando aquilo, né? Ai, tomara que volte energia, né? Antes que acabe e tal. E não teve jeito, né? Todo mundo experimentou um pouco. Todo mundo não, tem um pessoal aqui que, da primeira Way aqui, que tem, né? Umas redes de energia especial aí, não sei, não sei. Eu já vou até, antes de acabar a aula, eu vou anotar ali o telefone, o endereço certinho. Deixa eu ver quem é aqui mesmo, que não teve aqui, ó. Deixa eu ver quem é que não teve falta de energia aqui. Botar um gerador aqui em casa. Não, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A Sofia Lourdes não faltou, né? Deixa eu ver quem mais aqui, ó. A Maria Eduarda Santana não faltou. Eu vou pegar esses nomes aqui e vou anotar, porque agora, quando falta luz aqui em casa, eu vou na casa delas, cara. Quero nem saber, eu vou lá tomar banho na casa da Sofia, vou tomar banho na casa da Maria Eduarda. Tá, Duda? O que vocês acham? Pode ser? Pode ser, Sofia? Eu quero jantinha, banhozinho quente. Claro, melhor coisa é eu pegar o endereço dela, você vai ver só. Ah, então tá combinado então. Próxima vez que faltar luz aqui em casa, quando escutar aquele assim, ó, já pode. Ó, a Deise chegou. Uhum. Tá bom, Maria? Então tá combinado, assim, ó. Eu quero só ver. E lá roubar é o gerador do Giaço. Agora. Você sabe que o bistec aqui da Avenida das Torres, aqui perto da minha casa, também normal. E era engraçado assim, ó, porque o pessoal que tava lá dentro trabalhando não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo fora do bistec, sabe? Como os mercados são ambientes fechados,
o mundo lá fora desabando, todo mundo sem energia, né? E os caras lá, eu falei pro cara do caixa, né? Nossa, tá assustador lá fora, tá, né? Tá chovendo, né? Não é isso, é que deu um vento que acabou com o mundo lá fora. Tem muito vento. Eu digo assim, o cara não tem nem ideia, né? Se o mundo acabar aqui fora, alguém vai ter que dar um jeito de ir lá avisar pros caras que, gente, o mundo acabou. Porque eles não ficam sabendo. O pessoal que trabalha no supermercado não fica sabendo, né? E vocês viram que ficou a noite inteira fazendo barulho, ventando, e na manhã seguinte ainda tinha vento. O pessoal que tinha que fazer... O pessoal que tinha que recuperar, assim, as suas casas passaram bastante trabalho ainda, né? Tem muita gente ainda consertando o telhado até hoje, coitados, né? Infelizmente, tá? Pessoas, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho? Olha só, na última parte do nosso... Deixa eu só pegar para falar certinho aqui para vocês. Peraí. A última parte da nossa apostila, nosso último conteúdo, a gente falou sobre os impactos da litosfera no Brasil, né? Nós até vimos que aqui as chances de terremoto tendem a zero, nós vimos que nós não temos vulcanismo no Brasil, mas que a gente sofre com escorregamento de terra. A parte da litosfera que nós temos complicações é justamente com isso, com a parte de deslizamento de terra. Se nós tivéssemos algum tipo de terremoto aqui no Brasil, que existe alguns casos, mas assim, muito pequenos e são raros, é por alguma acomodação de solo ou por algum terremoto que aconteceu lá na parte lá do Chile, daquela região lá. Quando é muito forte lá, a gente acaba sentindo algum reflexo aqui. Então a gente viu, essa última parte foi justamente dos impactos provocados no Brasil quanto a deslizamento de terra, que é o que nos atinge. O nosso próximo assunto, ele vai tratar sobre outras esferas, né? A gente estava falando da litosfera, nós vamos falar sobre a outra esfera, que é a atmosfera e depois a hidrosfera. Para encerrar esse nosso tema e já para começar com um gancho para o nosso próximo assunto, o assunto de hoje, ele não segue diretamente uma apostila, nem está na nossa 2, na nossa 3. Na verdade, ele é uma costura para o que a gente vai seguir. Então, eu vou abrir o PowerPoint, eu só quero que vocês... Deixa eu só mudar aqui, que não é mais esse aqui. Deixa eu só mudar o PowerPoint aqui para abrir o de vocês. O nosso próximo assunto aqui, que a gente vai ter hoje, é sobre a formação... deixa eu ver onde é que ele está aqui. Formação do nosso universo e a formação do sistema Terra, para a gente entender como é que essas esferas se formaram também. Como é que as diferentes esferas da Terra se formaram, tá? Eu só quero que vocês me avisem se o PowerPoint está ok para vocês aí. Já abriu em tela grande para vocês? Sim. Tá? Sim. Então, assim, a formação do universo e da Terra. A teoria mais aceitável entre os cientistas é o Big Bang, ou chamado, né, a grande explosão, que os cientistas acreditam que aconteceu entre 12 e 15 bilhões de anos atrás. Nós estamos falando do surgimento do universo, tá? E não do nosso sistema, especificamente do sistema solar. O universo, entre 12 e 15 bilhões de anos atrás. Como é que a gente sabe disso? Estudando as rochas, estudando tanto as rochas que a gente encontra no nosso planeta, como todo o material que a gente consegue coletar do espaço e fazendo análises de datação. O que é datação? Qual é a data de formação daquele material? Então, de acordo com alguns testes que são feitos, a gente consegue tentar entender o surgimento do nosso sistema, do nosso universo, na verdade, não do nosso sistema solar, do nosso universo. A movimentação dos astros,
a gente consegue ir calculando por dedução o que aconteceu com o nosso universo, como ele surgiu. E acredita-se que entre 12 bilhões e 15 bilhões de anos atrás, a gente acredita que toda essa matéria que deu origem ao nosso universo estava em um único ponto, concentrado em um único ponto, até que chegou uma hora que esse material explodiu, essa massa explodiu. Dá uma olhadinha aqui na nossa ilustração, ó. Da onde ocorreu a explosão, essa massa ela foi expulsa para todas as direções, para todos os lados, tá? Essa massa ela se expandiu e continua se expandindo até hoje. Por isso que a gente consegue entender o que aconteceu, porque muito desse material ainda está sendo lançado, ainda está fazendo percurso de distanciamento da onde surgiu o nosso universo, certo? Quando a gente pensa no sistema solar, que é o sistema que nós fazemos parte, nós temos que entender o seguinte: qual é o nosso endereço no espaço? Nós moramos no planeta Terra. Esse planeta faz parte de um sistema que é chamado de sistema solar, porque tem o Sol como ponto principal. Então, nós ficamos girando em torno do Sol, que a gente fala que é orbitando, né? Orbitando em torno do Sol, formando um sistema. A gente faz parte desse sistema. Esse sistema solar, ele, junto com outros sistemas, que tem outras estrelas principais, fazem parte de uma galáxia. No nosso caso, o nome da nossa galáxia é Via Láctea. E diversas galáxias formam o que a gente chama de universo. Então, nós moramos num planeta que faz parte do sistema solar, que faz parte da Via Láctea, que é a nossa galáxia, que faz parte do universo. Esse é o nosso endereço, certo? Esse nosso sistema, ele se formou em torno a mais ou menos 4,5 ou 5 bilhões de anos atrás. É a média que os cientistas acreditam, tá? Só para vocês terem ideia, daquela explosão teve uma porção, uma quantidade de matéria que deu origem a esse nosso sistema. Dessa porção que fez o nosso sistema, 99% deu origem... 99%. Deu origem à nossa estrela maior, a nossa estrela do nosso sistema, na verdade, que é o Sol. O 1% que sobrou originou os planetas, que a gente conhece aqui, ó, os 8 planetas, tá? Então, 99% ficou para o Sol e 1% foi dividido para formar os outros planetas, os planetas, na verdade, do nosso sistema, tá? E aí eu quero que vocês observem aqui, ó, porque nós temos conjunto de 4 aqui e 4 aqui. E eles são bastante diferentes em diversas características. Pelo tamanho, a gente já fica imaginando, né? Olha só o tamanho, a diferença que é entre os 4 primeiros aqui e os 4 últimos do nosso sistema solar. Então, vamos entender um pouquinho sobre eles. O menorzinho aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, esses primeiros 4 planetas que estão aqui próximos do Sol, eles são planetas sólidos. Tá? Eles têm estrutura rochosa, eles têm estrutura metálica, eles têm material sólido. Em compensação, os 4 últimos planetas são formados por combinações gasosas. Então, esses aqui são mais pesados do que esses aqui. Nossa, mas são tão pequenininhos, porque eles são materiais sólidos, materiais pesados, materiais rochosos, metálicos, enquanto os 4 gigantes são enormes, são gigantes, mas na verdade são feitos de matéria gasosa, certo? Então você não vai conseguir aterrissar em Júpiter, você não vai conseguir aterrissar em Saturno, em Urano. Tem pedaços sólidos soltos aqui no meio dessa combinação gasosa, mas a grande massa deles é gasosa, uma combinação, uma mistura de gases, certo? Por isso que eles estão mais distantes do Sol, porque na formação do nosso sistema, na formação do Sol, os ventos solares acabaram empurrando eles, porque eles são mais leves, para mais distante, enquanto os mais pesados foram menos arrastados para longe do Sol, certo? Porque esses aqui são os mais pesados, são os menorzinhos, mas são mais pesados, tá? Então, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte.
Entre Marte e Júpiter, que é o primeiro gigante gasoso aqui, ó, nesse espaço aqui, nós temos o que a gente chama de cinturão de asteroide. Então, nessa parte aqui, ó, não aparece nessa ilustração, mas aqui teria uma camada, né, de um cinturão, uma camada de um monte de pedregulhos, né, de pedaços chamados de asteroides, certo? Então, tem os primeiros 4 sólidos, o cinturão de asteroides e depois vem os 4 planetas gasosos. Todo esse conjunto aqui gira em torno do Sol. Só que imaginem vocês, Mercúrio está mais pertinho do Sol, então a volta dele vai ser mais rápida. Vênus está um pouquinho mais longe, a volta dele é um pouquinho mais longa. Terra um pouquinho mais, a gente leva 365 dias para poder fazer essa volta em torno do Sol. Marte um pouquinho mais longe, um pouquinho mais de tempo. Júpiter leva mais tempo. E por último aqui, ó, Netuno, ele está bem mais longe do Sol. A volta dele em torno do Sol é muito maior. Ele leva mais tempo para terminar essa volta dele. Nós aqui levamos alguns dias, aqui leva bem menos tempo. Aqui tem planeta que levam anos para poder fazer essa volta, né? Falando da nossa estrela que a gente tem como referência, que a gente tem como ponto principal no nosso sistema solar, é o Sol. Lembra que eu falei que ele é 99% de toda a matéria do sistema solar? É muita coisa, né? Só que eu não posso dizer que o Sol é, meu Deus, que estrela gigantesca. Ele não é uma estrela das maiores. Na verdade, a grandeza dele, a gente fala que é de quinta grandeza, né? Então, ele não é considerado uma estrela gigantona, não. Tem muitas estrelas bem maiores do que o Sol, certo? Ele é a nossa fonte de energia. Sem o Sol, nós morreríamos, né? A gente não resistiria ao frio, né? A gravidade do Sol, e só para curiosidade, tá? O Sol também ele é uma esfera gasosa, tá? A maior composição do Sol é hélio e hidrogênio, tá? Ele é uma esfera incandescente, uma esfera gasosa incandescente, o tempo todo ocorrendo explosões aqui, na época da queima desse gás, né? Então tem hidrogênio e hélio. E pelo tamanho dele, ele exerce uma atração, uma força que mantém os planetas girando em torno dele. Então, a força gravitacional do Sol mantém os planetas girando em torno dele, tá? Fazendo a órbita em torno dele. Até aqui estamos bem. Primeiro ano. Sim? Estão me ouvindo? Cri. Sim. Obrigado. O surgimento do nosso planeta Terra foi ao mesmo tempo que o surgimento do nosso sistema solar, entre 4,5 e 5 bilhões de anos, mais ou menos, tá? O planeta Terra, na verdade, ele se formou juntamente com o Sol e com os demais planetas. No começo, a matéria que fazia parte, que compunha a Terra, era a rocha derretida. Por causa ainda da explosão do Big Bang, essa matéria estava incandescente ainda. Então, essa matéria foi se grudando, dando origem ao nosso planeta, se fundindo justamente porque a rocha ainda estava em seu estado líquido, derretido. Então, a nossa primeira composição do nosso planeta nós éramos uma massa, uma bola de rocha derretida, que ao longo de muito tempo, de longos períodos, aos poucos esse material foi passando por resfriamento, foi se resfriando, dando origem a gases que foram formando, as nuvens que foram dando origem às chuvas, e aos poucos foram resfriando. Por diversos processos, foram passando por diversos processos de resfriamento. Porém, por algumas combinações gasosas, por algumas situações que o nosso planeta passou, a gente sabe também que boa parte da camada superior do nosso planeta, a gente já passou por alguns períodos de glaciação. Esse período de glaciação não quer dizer que o planeta estava congelado. Nós estávamos com a nossa superfície coberta por gelo, mas internamente o nosso núcleo continuava quente, tá? Esses períodos de glaciação cobriam boa parte do planeta de gelo. O planeta Terra é o terceiro mais próximo do Sol. A sua formação foi em torno, como eu falei para vocês, entre 4,5 e 5 bilhões de anos, tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo, mas eu acho que não pode ser por aqui. Deixa eu ver se eu consigo ser por aqui, peraí. Deixa eu só ver se eu abro direto aqui. Vocês estão vendo o meu YouTube? Não, né? Vocês estão vendo o PowerPoint, né?
Agora Sim, vocês estão me vendo, né? Só um pouquinho. sim. Só um pouquinho, tá? Deixa eu só, prof, mudar aqui Eu vou mostrar um videozinho pra vocês agora. Deixa eu primeiro só dar um oi aqui, ó. O vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Ele vai mostrar a Terra na sua formação inicial. Ele vai mostrar o nosso planeta, ele passou por um choque com um outro planeta menor, ainda no período bem início da formação da Terra, um planeta menor chamado Theia, bateu de raspão na Terra e boa parte desse material foi incorporado à Terra. Um pouco desse material ficou girando em torno da Terra, orbitando em torno da Terra, desse choque, né, entre a Terra e Theia. Um pouco desse material ficou girando em volta da Terra e foi se acumulando, se juntando e deu origem ao nosso satélite natural, que é a Lua. Essa é uma das teorias de formação da Lua. É esse vídeo que eu quero mostrar para vocês. Principalmente eu quero mostrar para vocês entenderem como era a Terra no início. Não tinha como existir vida, não existia parte sólida, não existia água, não existia condições gasosas de respirar, tá? Então eu queria que vocês acompanhassem o vídeo. Se tiver algum problema de vocês não estar conseguindo enxergar, de não estarem ouvindo, vocês não fiquem passando trabalho não, me dá um toquezinho que aí a professora dá um outro jeito de passar para vocês, combinado? Vejam se vocês estão vendo agora a minha tela do YouTube. Estão vendo? Sim. Então tá. Então eu vou começar a passar o vídeo agora, tá? É bilhões, tá, pessoas? Não é bilhões, mas são bilhões, tá? Our journey starts almost 5 billion years ago. But this can't be right. There's no sign of our beautiful blue planet. Just a newborn star, our sun, surrounded by all this dust. We've arrived too early, before the Earth has even formed. Speed up time, and we can see gravity pull the dust into tiny rocks. It hardly seems possible that something as complex as a planet is made from nothing more than dust and rocks. A formação da Terra. Over millions of years, gravity pulls these rocks together to form the Earth. One of at least 100 planets circling the sun. But 4.54 billion years ago, our planet looks more like hell than home. Up close, the temperature is over 1200 degrees Celsius. There's no air, just carbon dioxide, nitrogen, and water vapor. It's so hot, so toxic,
that if we got any closer, we'd be incinerated and suffocated in seconds. The newborn planet is a boiling ball of liquid rock. There are virtually no solid surfaces, just an endless ocean of lava. A young planet called Theia is heading straight for us. It's the size of Mars, and it's traveling at nearly 15 kilometers a second, 20 times faster than a bullet. The intruder's gravity is distorting the Earth's surface. The blast wave races out around the planet. It's as though both young planets turn to liquid. Trillions of tons of debris blast out into space. But over the course of just 1,000 years, gravity works its magic and turns the rubble into a ring of red-hot dust and rock that circles the Earth. And now, from this ring a ball forms, over 3,000 kilometers wide. We're watching the birth of our moon. It's much closer than the moon we recognize, just 22,000 kilometers away, instead of about 400,000 kilometers. The sun rises over a cooling Earth. And sets just 3 hours after it rises. The impact has set the Earth spinning so fast that an entire day lasts just 6 hours. The days may pass quickly, but the Earth changes slowly. Tranquilo, pessoal? Vocês conseguiram assistir bem o vídeo? Você vê que eles não falam 4 bilhões de anos, ou 4 milhões, ele fala 4 mil milhões, né? Porque está traduzindo do inglês ali. Mas em torno de 4,5, ele começa a mostrar o vídeo um pouquinho antes do surgimento da Terra, como é que foi o período de acreção. O período de acreção é justamente aquele período que vai juntando, grudando o material até dar origem ao nosso planeta. E aí depois tem ainda a ocorrência com a Theia. Vocês viram que no começo a distância da Lua era uma, hoje é outra. Vocês observaram também que a velocidade de giro da Terra hoje é mais lento do que nessa época, né? O dia levava só 6 horas, hoje a gente sabe que leva em torno de 24 horas. Então, todo esse nosso planeta, ele já teve o período dele que ele era rocha derretida, já passou, foi aos poucos arrefecendo, resfriando, né? E ele passou por diversos momentos diferentes. Deixa eu só abrir lá o PowerPoint para a gente seguir.
Até aqui tranquilo, pessoas? Tudo bem? Daqui a pouquinho eu falo sobre o trabalho, tá, Steph? Fica tranquila. Deixa só a professora terminar de passar aqui essa parte. Deixa eu compartilhar aqui. Sim, agora sim. Então, o nosso planeta ele é chamado de planeta azul, porque na verdade o primeiro astronauta que observou o nosso planeta de fora foi Yuri Gagarin em 1961. Na época nós estávamos passando pelo período da corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia, ainda no período da Guerra Fria. Todo mundo fala bastante da chegada do homem na Lua pelos estadunidenses, né? Mas isso aconteceu em 69. Em 61, a gente teve o primeiro homem no espaço. E a imagem que ele tinha do foguete, da nave, pela janelinha do nosso planeta, mostrava, então, que a nossa coloração vista do espaço é azulada. Isso se dá porque o planeta tem 70% da sua superfície coberta por água, tá? Certo? Só segura um pouquinho. Aí aqui, ó. Nós temos aqui os dados sobre a Terra, né? O tamanho do diâmetro dela, a superfície inteira dela, né? Nós temos nosso planeta tem único satélite natural, a Lua. A temperatura média aqui, vocês podem achar que ela é baixa, 14 graus, porque na verdade é uma média usando todas as temperaturas do nosso planeta. A gente calcula somando as temperaturas do polo, das áreas de montanha, então são áreas que, somando e dividindo tudo a nossa média, 14 graus centígrados, tá? Aqui a nossa população, em torno de 7 bilhões e 700 milhões, né? A previsão é que em 2050 a gente alcance a casa dos 10 bilhões de habitantes. Isso é muito importante porque a gente sabe de todas as transformações que o ser humano provoca na superfície da Terra. E aí aqui, a gente já deve ter visto essa imagem algumas vezes. A gente falou bastante sobre a crosta no última apostila, né? Só lembrando vocês aqui que a gente tem a parte central do nosso planeta. Essas duas partes aqui amarelas é o núcleo interno sólido, o núcleo externo líquido. Opa! Nós temos essas duas partes, laranja e cinza aqui, ó. Apesar de parecer duro aqui, mas não é, tá? O manto, tanto o manto interno quanto o externo, eles fluem, né? Lembra que eu falei para vocês que é aquele coloidal que escorre como se fosse um esmalte, né? Por último, aí a gente tem essa parte aqui, que é a casca, a crosta. Mas aqui, ó, tá azul, é água, mas essa água está em cima de uma parte de casca aqui. Essa casca é o que a gente estudou por último agora, que é a crosta, certo? E aí agora a gente vai dar sequência às outras esferas que nós vamos conversar. Nós vimos sobre a litosfera. Litos é a esfera da rocha. A nossa próxima esfera que nós vamos trabalhar é a atmosfera. Então, átomo é do ar, esfera do ar. E aí nós vamos ver desde a parte mais próxima da superfície, a parte mais onde a gente vive, aqui a parte mais próxima, até as camadas mais distantes. Vocês podem observar que aqui a coloração azul clara vai ter mais ou menos aqui, ó. Essa parte aqui, da litosfera até essa parte onde começa a escurecer, é onde se concentra a camada gasosa que fica em torno da Terra, que é a nossa atmosfera. Nem todos os planetas têm essa atmosfera? Não, nem todos têm, e nem todos têm da forma, do tipo de composição que nós temos, que nos possibilita a nossa existência. Daqui dessa parte aqui escura para frente, nós temos o espaço sideral. Aí aqui é vácuo, tá? A composição de gases está aqui, ó. Nessa parte aqui, daqui para frente, nós não temos gases, tá? Nós vamos falar sobre hidro, que é a esfera da água. E a esfera da água a gente vai falar toda a parte de líquidos, dos oceanos, mares, das águas congeladas, das geleiras. E por último, lá na última parte do nosso ano, a gente vai falar sobre a biosfera. O que é a biosfera? A esfera da bio, a esfera da vida. Professora, mas eu tenho vida na litosfera, a gente está andando em cima da terra, tem minhoca, tem os seres humanos aqui andando. Ah, na hidrosfera eu também tenho vida, também tem os peixes.
Na atmosfera eu também tenho vida, tenho borboletas voando, tenho pássaros voando. Na verdade, em toda parte do nosso planeta, aonde você encontra vida, a gente chama de biosfera. Então, eu tenho biosfera na litosfera? Tenho. Eu tenho biosfera na hidrosfera? Também. Na atmosfera? Também. Tá? Então, a biosfera é em todo lugar do nosso planeta, aonde nós encontrarmos vida. Certo? Tranquilo, pessoas? Vocês estão tão quietinhos hoje que eu fico pensando. Deixa eu só ver se vocês. Sim, tranquilo, professora. Sabe o que eu fico pensando? Deixa eu abrir. Ai, ai. A minha câmera tá fechada. Se vocês estão me vendo aqui agora. Peraí. Professora botando pra compartilhar. Eu tenho que estar do compartilhamento. Foi. Já deu. Eu fico me perguntando se vocês não foram abduzidos por extraterrestre e trouxeram outros no lugar de vocês, assim, ó. Ai, dá uma porrada no ET. Porque vocês andam assim tão quietinhos ultimamente. Eu não sei se é porque vocês estão assim. Eu sei assim, ó, que vocês estão recolhidos nas suas casas, né? Fazendo yoga, fazendo reflexão. Vocês estão tudo assim, né? Tudo muito assim, ó, rezando muito também. Eu acho que isso tudo tá mudando assim vocês, né? Então por isso estão assim quietinhos. Será que não? O que vocês acham? Vocês estão assim quietinhos por isso? Estão introspectivos? Né, Pedro? Não sei, professora. Você não acha assim, ó, que a turma tá bem? Imagina quando a gente voltar pra sala de aula assim, ó, como vai ser aquele silêncio na sala. Silêncio? Vai ser o ano inteiro, sem aula. Só pra voltar assim, a educação. Imagina só eu falando assim, ó, e o barulhinho dos passarinhos lá atrás nas árvores, aquele silêncio na sala. Vocês não acham que vai ser assim? Não, porque vocês estão tão acostumados a ficar quietinho que eu acho que eu vou ter que fazer um trabalho para ajudar vocês a voltar a falar. De tão quietinho que vocês andam ultimamente nas aulas, vocês não acham? Meus queridos, assim, ó, sobre o trabalho que eu tinha pedido para vocês, né? Todo mundo fez. Ou tem gente que ainda tá. Trabalho. Era do preconceito? Isso, aquele do preconceito. Ó, a prof vai colocar aqui, deixa eu só pegar o endereço certinho para não botar endereço errado para onde vocês têm que encaminhar, tá? Deixa eu só pegar aqui o endereço certinho. Pode mandar até a noite? Não, pode mandar até o fim dessa semana, tá? Não tem problema. Deixa eu só a prof pegar aqui. Só um pouquinho que eu tenho que pegar o endereço aqui. Pra não fazer coisa errada. Senão vocês mandam pro lugar errado. E aí é que eu não acho mais nada. Deixa eu só pegar aqui que o endereço eu não anotei aqui. Eu tenho que pegar aqui. Vou ter que fazer uma colinha aqui. Agora sim, ó. Deixa eu copiar. Espera só um pouquinho, pessoas. Que aí não vai ter erro. Ctrl C. Ó. gmail.com. Deixa eu ver se tá certinho. Professora Geografia desde@gmail.com. Tá? Copiaram ali, pessoas? Dá uma olhadinha ali, ó. É pra onde vocês têm que caminhar. Lembra que esse trabalho que eu falei pra vocês que não era obrigatório, mas que ele valia um ponto? Estão lembrados? Não? Ninguém lembra? Estão com amnésia? Eu lembro. Ai, que bom. Que bom que as meninas estão com a memória bem boa, ó. Tá? Tranquilo, pessoas. Sobre a formação do nosso planeta e do nosso sistema solar. Ficou alguma dúvida para vocês? Tá tranquilo? Como é que tá a situação? Pra mim tá tranquilo, professora. Tá? Professora, uma pergunta. Pode perguntar. Ali no e-mail, ali, o P ali é maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo, É maiúsculo, né? mesmo. É o P maiúsculo. Maiúsculo? Isso. Certo? Tá certo? Tranquilo?
Uhum. Lembra que ele vai valer 1 ponto, mas quem tiver na nota 10, aí não tem como dar 1 ponto. Não dá para dar 11, né? Eu só vou dar 11 para Maria e para Sofia, porque elas vão me acolher quando faltar luz de novo, vão me dar janta e tudo. Professora, eu vou roubar o gerador do Giasse. O gerador dos dias. Não, agora sim, ó, São Pedro agora tá tranquilo, tá cuidando das coisas lá em cima. Você pode ver que esse outro ciclo. Aí até a prof queria falar uma coisa pra vocês assim, ó. Sempre que tem um evento catastrófico assim, o pessoal usa muitos termos técnicos, né? Eles falaram bastante de ciclone extratropical e tal. Esse ciclone extratropical, ele é comum na nossa região aqui, tá, gente? Não é uma coisa extraordinária que nunca aconteceu e agora tá acontecendo. Não, ele é comum. É um sistema normal que acontece aqui. Qual foi o problema com esse que aconteceu com a gente? A intensidade dele, tá? Então, assim, ó, se eu falar pra vocês que vai chover, vocês vão ficar assustados? Não, chover é normal, chove sempre na nossa região. Quando chove demais, provoca enchente, provoca alagamento e aí vira um problema, tá? Ai, meu Deus, vai dar um ciclone extratropical, meu Deus. Não, ciclone extratropical aqui é normal. O problema qual é? É quando ele está na intensidade fora do comum, como foi que a gente observou aqui na semana passada, tá? Então não se assustem, porque as pessoas, quando tem um evento como esse, principalmente a mídia, ela começa a usar os termos técnicos para causar impacto, para dar audiência e acaba assustando um pouco as pessoas, tá? Então, nas chamadas dos jornais, vai ter outro ciclone, meu Deus, todo mundo se apavora, tá? Não, assim como a chuva, tem dia que dá chuva fraca e forte, não é, vai chover, vai se apavorar. Não é assim, tá? A chuva vai ser um problema quando a gente tiver quando a gente tiver uma chuva de fora do padrão, com a quantidade maior de água. E isso não acontece todo dia, não acontece todo ano. É lá uma vez ou outra. Pode voltar a acontecer? Pode. Mas não quer dizer que cada vez que vai chover você vai ficar tremendo as pernas. Não é assim, senão você não vai ter uma vida tranquila. Né? Senão você não vai conseguir mais viver. A gente já está tão assustado com tantas outras coisas, né? A gente tem que tomar cuidado com as informações para ver se realmente tem que se preocupar ou não. Certo? E aí, sobre esse assunto, pessoal, de medos e preocupações, a prof ontem ficou sabendo de um casal de primos da prof que tá com coronavírus, e eles estão bem malzinhos, assim, com a doença. O irmão de um vizinho meu aqui, de 42 anos, também tá internado, tá entubado, tá bem mal. Amigo do meu marido tem também, uma amiga, né, tá com um irmão também internado, foi entubado, tá bem mal. Nós estamos acompanhando que realmente os hospitais estão mais ocupados do que nunca, os nossos aqui da nossa região estão mais ocupados do que nunca. Então é uma hora bem ruim para se contaminar. Se antes já era ruim ter coronavírus, agora que os hospitais estão com muitos casos, tem menos pessoas para cuidar, menos médicos e menos equipamento, porque agora tem bastante gente. Então, mais do que nunca, agora é hora de se cuidar e de pedir para as pessoas que a gente ama para se cuidar também. Bastante alto. Ainda mais aqui na Palhoça que tem tantos hospitais, né, professora? A gente tem uma deficiência gigantesca, né? E sabe o que é o problema? Muita gente está se confiando em pagar particular, porque tem plano de saúde, por isso e aquilo. Gente, nós estamos falando que os hospitais estão com grande número de pacientes, tanto particulares quanto os públicos. Não tem para onde correr. E não adianta você ter dinheiro para pagar para um médico, para um hospital, se não tiver vagas. Então, não dá para brincar de verdade. Puxem a orelha de pai e mãe, porque a gente ama muito os pais da gente e às vezes eles se arriscam, né, pela gente, tomar muito cuidado, máximo de cuidado, porque agora nós estamos num período bem complicado, bem difícil, um número muito assim grande nos últimos dias. Vocês devem estar sabendo assim, ó, de conhecidos de vocês que estão com coronavírus ou algum conhecido de algum conhecido. Os casos estão se aproximando da gente. Nós estamos ouvindo falar de pessoas que morreram na nossa região. Então, infelizmente, a gente tem que se proteger bastante, se cuidar bastante, né? Para não correr o risco de se contaminar, tá? E para não correr o risco de contaminar quem a gente ama. Combinado? A prof, ó, deixa um beijão para vocês. Torce muito por vocês. A prof tem saudade de nossas aulas pra caramba, saudade de estar junto com vocês, de estar em sala, de sair dessa cadeira. Mas se for para arriscar vocês, eu não quero. Se for para arriscar a minha vida e a vida de vocês, vão ficar em casa.
Eu só quero fazer as coisas com segurança, tá bom? Então, assim, ó, quem não tem mais nenhuma dúvida sobre o sistema solar, sobre a formação da Terra, tá liberado para tomar uma aguinha, tomar um cafezinho, né? Que daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, já começa a próxima aula. Dá uma esticadinha, levanta assim, ó, faz um alongamentozinho, porque isso é importante para a coluna de vocês. Lembrem-se que vocês estão em fase de crescimento. Se vocês não se alongarem pelo menos uma vez no dia, vai começar a dar problema sim. Entorta a coluna, dá dor no corpo. Façam pelo menos um alongamentozinho, uns minutinhos de alongamento, tá? Vocês não estão fazendo educação física, quase não estão saindo de casa, isso é muito ruim. Estão bem na fase do esticando do crescimento, né? Tá bom? Beijo gigante. Beijo. Beijo, professora. Se cuidem, tá? Professora, Beijo, tchau. prof. Tchau, tchau, ó. Se cuidem. Tchau, Vinícius, Sofia, Gabriel. Tchau, tchau. Agora, professora, tum. Ana. Tchau, tchau. Beijo, beijo.